Gente, hoje nós vamos continuar sobre a série Segredo para que a oração seja respondida. Falamos na semana passada que é preciso permanecer, guardar a palavra e pedir através da oração. Pedir. Existem diversas formas da gente pedir. Eu posso pedir alguma coisa mandando um bilhete aqui para minha querida esposa, pastora Kátia. Eu posso pedir mandando um WhatsApp para Priscila. Priscila, por favor, dá para você reservar um anel de ouro para mim aí? Na hora, né? Na hora. Eu estou pedindo, não estou? Existem muitas formas da gente pedir. Mas Jesus fala, e aí no versículo Marcos 11, 24, que é para a gente pedir em oração. Então não é pedir de qualquer jeito. E se a gente pedir em oração, se você crer, vai receber. Então é promessa de Jesus, ele mente. Ele mente, não mente. Então ele fala, se você pedir em oração, crendo, você vai receber. Mas o que é oração? Oração é uma via de mão única que você só pede, que você só pede, que você só pede. Não. Oração é uma via de mão dupla. Como a irmã Solange falou na célula, na quarta-feira. Célula online, igreja, existe, hein? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,16. Orem sem cessar. Mas, pastor, eu tenho que orar sem cessar. Tem que estar ajoelhado o dia todo, orando. Eu tenho, sabe? Olha o Igor aqui, gente, que saudade do Igor. Uma salva de palmas. Igor, saudade de você, hein? O Igor está trabalhando aos domingos, e na folga dele ele está aqui hoje. Deus abençoe a sua vida, Igor. Então a gente tem que saber que a oração é algo que a gente tem relacionamento com Deus. Eu estou no ônibus, eu estou orando, porque eu estou falando com Deus. Eu estou no metrô, eu estou orando. Eu estou em casa fazendo alguma coisa, fazendo um afazer doméstico, fazendo um arroz, fazendo um feijão, pintando a casa. Eu estou orando, Vanderlei. Eu estou dirigindo meu caminhão, eu estou orando. Se o Vanderlei ajoelhar lá no volante dirigindo o caminhão, o que vai acontecer? Pum! Vai bater. Oração é relacionamento diário, todo momento, né, Léo? Todo ponto de ônibus. Ai, meu Deus, será que esse ônibus é esse mesmo? Oh, Deus, falando, né? Agora, existem momentos mais íntimos, é óbvio, que eu entro no meu quarto, eu oro sozinho, mas ali já é uma súplica. Obrigado. Oração é você estar ligado no Pai 24 horas. Então você precisa estar primeiro, terceiro, quarto ponto. Orar pedindo em oração. Porque se você tem esse relacionamento com Deus, está conversando com Ele diariamente, você pode chegar, Pai, agora eu quero te pedir uma coisa toda especial. Abençoa a minha casa, abençoa meu emprego, abençoa, Senhor, eu preciso de um emprego novo. Está acontecendo isso no meu emprego, não está legal. Porque assim, o filho que tem relacionamento com o pai, ele chega e fala, pai, está acontecendo isso. Sem surpresas. Agora, quando o filho não tem relacionamento com o pai, quando ele fala, pai, eu preciso falar com você, ele fala, ixi, vem bomba aí. Não é? Como sempre. Agora, se você tem relacionamento com Deus, toda hora falando, pai, agora eu preciso
conversar uma coisa mais séria com você. Você está entendendo? Eu já estou ligado aí contigo, Senhor. Eu não fiquei o dia todo sem falar com você, não. Eu falei com o Senhor o dia todo. Mas agora eu preciso ter esse momento mais íntimo. Essa oração mais íntima. Não está legal. A minha vida não está boa. O meu emprego não está bom. O meu relacionamento com a minha esposa não está bom. Aí que Jesus fala tudo que vocês pedires em oração. Então essa oração aqui que ele está falando, eu pesquisei, I tell. Significa intimidade. De pai para filho. Relacionamento. Porque a gente só ora e pede para quem? A gente tem relacionamento. Então, o que Jesus está falando, tenha relacionamento com Deus o dia todo. Acordou, sabe, atrasado, às vezes atrasado, fala, Deus, vou aqui no vácuo, me leva em paz, eu vou falando contigo no carro, vou ouvir um louvor aqui, né, Otávio? Porque a gente tem a falsa ideia que é orar, ficar lá meia hora de joelho, mas não, claro que sim, óbvio que sim. Jesus ficou 40 dias e 40 noites orando no deserto. Mas o que ele fala aqui é uma oração de relacionamento diário. Aí ele fala, tudo que você pedir em oração, você crê que vai acontecer? Então você vai receber, amém? Faça isso. Orações relâmpagos. Pedidos relâmpagos. Outra coisa. Você precisa pedir segundo a vontade de Deus. Epístola de João. Eu não botei aqui se é a primeira, eu não botei 5,14. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode pedir, Senhor, me dá uma BMW. Deus, me dá uma BMW, eu quero uma BMW. Mas você ganha R$2.000 por mês. Ei, querido, como que você vai pagar o IPVA? É a vontade de Deus? Amém? Não, amém. Não, ele falou amém aqui, gente. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tem que saber pedir. Pede primeiro um fusquinha, vai. Quando eu e Kátia casamos, lá vai a história, amor. Eu caí na besteira, Vanderlei, de comprar um Passat, sem saber dirigir. Rapaz, um dia eu fui encostar na frente da igreja, esqueci de engatar a segunda, tirei o pé da embreagem, o carro pulou por cima da calçada, foi no portão do vizinho e estourou tudo. Eu não sabia nem dirigir um Fusca ainda, Otávio. Resultado, graças a Deus não estava ninguém passando pela calçada, Deus livrou, mas eu tive que pagar o portão do vizinho. Era da vontade de Deus que eu comprasse um Passat? Claro que não. Não estava preparado para isso ainda. Então, amém? Fica nessa naipe, irmão, nessa vibe. Você precisa pedir aquilo que está dentro da sua capacidade de gerir. Deus não vai te dar aquilo que está fora da sua capacidade de gerir. Se você quer uma BMW, aleluia, glória a Deus. Uma Mercedes, glória a Deus. Mas se prepara para a manutenção. Se prepara para o IPVA. Um ômega. Oh, tem um irmão até que pediu uma varinha de Jacó. E foi lá e passava todo dia no ômega. Senhor, eu quero esse ômega. Depois o Felipe conta, o Otávio conta essa história aqui. Pegava a varinha de Jacó.
pedir a Deus o ômega não veio, né, Felipe? Mas veio outro melhor, veio outro melhor, né? A gente precisa saber se é da vontade de Deus. O que está na vontade de Deus para o que você está pedindo? Coopera para o seu propósito? Vai edificar a sua vida? Nós falamos sobre isso na célula quinta-feira. Quinta-feira foi uma bênção. E eu não me lembro quem foi que falou, não sei se foi a Rose, que bênçãos que às vezes a gente... Foi o Léo que falou, né? Bênçãos que a gente recebe nos afasta de Deus. Às vezes você está pedindo um carro e Deus te dá o carro. Mas aí você começa a ir na praia todo domingo e não vem mais no culto. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem um irmão lá chamado irmão Joninha, lá em Itaboraí, onde a gente nasceu, que ele pediu um caminhão. Não tem nada a ver com você, Vanderlei. Ele pediu um caminhão porque ele queria buscar abacaxi nas fazendas. E ele ia todo domingo de manhã no jejum, na consagração, todo domingo. E esse irmão, Deus deu esse caminhão para ele, mas a partir do momento que ele recebeu esse caminhão, ele passou a não ir mais no jejum, não ir mais na oração, não ir mais no culto, que ele, na época, fazia aqueles pau de arara, né? E ele colocava os irmãos em cima do pau de arara para ir para as fazendas tomar banho de açude, no domingo de manhã, que era a escola bíblica. O fim não foi muito bom. E eu vivi isso. Ele perdeu aquele caminhão depois. Por quê? Porque não era da vontade de Deus. Ele não estava preparado para receber aquele caminhão. Então, tudo que você pedir, peça, Senhor, é a tua vontade. Eu vou sair desse emprego, é a tua vontade. Eu vou comprar esse carro, é a tua vontade. Senhor, eu vou fazer, vou passar uma escova no meu cabelo, é da tua vontade. Tudo. Também, tomar banho já é vontade de Deus, não você vai ficar mó cheiroso, né? Tem coisa que a gente sabe que já é a vontade de Deus. Amém? Amém? Anota aí, gente, está anotando? Qual o tema? Qual o tema? Você lembra do tema ainda? Vamos falar bem alto. Segredo para uma oração respondida. Você está aprendendo hoje segredos para que as suas orações sejam respondidas. Quarto, quinto, tratar bem a sua família. Não tem impedimentos que impeçam o seu relacionamento. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo fala aos maridos. Maridos, da mesma forma, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Amém? E tratem-as com honra, para que as suas orações não sejam impedidas. Primeiro para nós, maridos. Tratar bem as nossas mulheres. Vivemos num período aí que, graças a Deus que na nossa igreja, todos os maridos aqui são amorosos, carinhosos, né, amor? Nós está 1000. Os melhores. Mas nós vivemos numa época de feminicídio, que os homens estão batendo nas mulheres. E dentro da igreja, pasmem, dentro da igreja. As estatísticas, eu leio muito estatística, mostram que isso está acontecendo dentro da igreja. Você pode falar, lá fora no mundo. Não, é dentro da igreja. Dentro da igreja, João. Mas aqui o apóstolo está falando numa época que os homens eram só eles, não existia. Para a sociedade, as mulheres eram inexistentes. As crianças também eram inexistentes. Tanto é que a Bíblia conta 5.000 pessoas, fora homens e mulheres, né? Então, nessa época, as mulheres e os homens
Que crianças, mulheres e crianças não eram contados, né? Fora mulheres e crianças. Então, não era contada. Mas nós vivemos numa época que eu acredito, se o apóstolo Pedro fosse escrever hoje, o Maxwell, ele escreveria: mulheres também, tratem bem os seus maridos, homens, tratem bem os seus filhos, para que as vossas orações não sejam impedidas. Tanto homem, tanto mulher, tanto jovem, tanto criança. Essa sabedoria no convívio dentro da família, dentro do casamento, um convívio destrutivo em que pai não fala com filha, marido não fala com esposa, e vai para a igreja depois levantar as mãos e dizer: eu te adoro, Senhor. A adoração não passa do teto. Porque existem consequências espirituais quando o apóstolo fala para que as suas orações não sejam impedidas. Eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém, a palavra é para mim primeiro, a espada corta aqui primeiro. O que o apóstolo fala é que se você não está vivendo um relacionamento bom, primeiro é com a mulher, né? E com o marido, é óbvio, que é dentro de casa, você está ali 7 dias, 24 horas por dia. No seu trabalho, com a sua família. Vai lá e peça perdão. Foi o que foi falado na célula quinta-feira. Porque Jesus falou: se você trouxer a oferta até o altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, não leva para casa não, deixa. Vai lá, se conserta com seu irmão e depois traga a oferta. Então, relacionamentos rompidos impede a oração e sua oferta não é respondida. E a oferta fala de adoração. Então esse é um ponto bem importante, que as nossas orações estejam travadas. Talvez você esteja jejuando, talvez você esteja orando, mas não passa do teto. E não sou eu que digo, é o apóstolo Pedro que fala, para que as suas orações, em outra tradução fala, não sejam travadas. E Deus está falando com pessoas aqui hoje, e aqui na live, que você não está recebendo resposta das suas orações, porque você precisa liberar perdão. Mas fulano fez isso comigo, fulano me falou mal. É você primeiro que tem que liberar o perdão. Foi falado na célula também, na quinta-feira. Eu já pedi perdão e fulano não aceitou. Problema dele. Você já fez a sua parte. E o Senhor estava falando muito forte comigo. Não adianta levantar as mãos para Deus na igreja, se dentro de casa você não honra quem Deus colocou do seu lado. Não adianta. Pedro está nos ensinando que a oração fecha os céus, mas por falta de honra e de relacionamento dentro de casa. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, está orando, sabe, e a coisa não está acontecendo. E essa palavra de hoje é uma palavra de ensinamento, de preparação. Nós estamos no mês da preparação. E essa palavra desses últimos 2 domingos foi para preparar para que a nossa oração seja respondida. Quem não quer oração respondida aqui? Eu quero. Eu tenho processos na justiça que precisam ser liberados. E só Deus pode agir. Tem irmãos nossos que estão com processo na justiça, esperando o HC, habeas corpus, e ainda não foi liberado. E nós precisamos estarmos unidos em oração. E por último, já estou terminando, eu vejo uma falha em muita gente nisso aqui. João 14, 13. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu sou muito observador.
Amém? Eu vejo gente pedindo assim: Deus, eu te peço isso. Deus, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus falou para pedir como? No nome dele. E eu vou ensinar esse segredo para você hoje. Não se termina uma oração dizendo: Deus, eu quero casar. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero conhecer o Chiquinho, a Mariazinha. Amém. Não passou do teto. Infelizmente, tenho que dizer para você que não passou do teto. E eu quero ensinar isso para vocês hoje com todo amor e todo carinho. Faz a oração mais longa que você puder fazer. No final, Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Fechou? Fechou. Não esqueça, porque se você fizer uma oração vaga e terminar com amém, você está pedindo para quem? Não sei. Porque Jesus fala: tudo que você pedir em meu nome. Você aprende isso hoje? Diz amém. Amém. Então dá uma salva de palmas bem forte para ele aí. Como que você vai terminar essa oração? Como? Em nome de Jesus. Deus, pede o que você quiser, irmão. Você quer um carro novo? Pede. Se for da vontade de Deus. Quer um emprego novo? Pede. Né, Sara? Né, Sara? Deus tem coisas, milagres na sua vida. Você é uma menina linda de Deus. Deus, sabe, eu estava vendo aqui, a gente prega, a gente vai passando um peixe assim, sabe, né, amor? Né, amor? E Deus estava falando para mim, Sara, que você tem uma chamada toda especial de Deus. Abre o seu sorriso, porque o Senhor vai derramar grandes coisas na sua vida. Fala para ele: Deus, eu não sou menor que ninguém, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Como? Em nome de Jesus. Peça. Peça. Peça em oração. Permaneça em oração. Vamos relembrar? Vamos relembrar para terminar. Estou terminando. Vamos lá. Primeiro eu preciso permanecer. A oração vai ser respondida se eu permanecer. Segundo, se eu guardar a palavra de Deus. Está anotando aí? Terceiro, eu tenho que pedir, mas como? Através da oração. Quarto, deixa eu ver aqui. Eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, minha oração não é recebida. Quinto, eu tenho que pedir segundo a vontade de Deus. Sexto, eu tenho que tratar bem o meu relacionamento. Sétimo, eu tenho que pedir em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Amém? Muitos pensam que o pastor tem só o dever de pregar pregações extasiantes. O apóstolo Paulo fala que convém que o bispo seja apto em ensinar. E nesses últimos domingos não tenho pregado ministrações extasiantes, mas eu tenho ensinado a vocês como recebê-las. E eu creio que muitas pessoas não sabiam aqui como pedir direito. Como fazer essas orações. Jesus nos ensinou não apenas como orar, mas como viver em oração. E que essa oração tenha poder para ser respondida. Que nós possamos permanecer em Cristo. Guardar a sua palavra. Orar com fé. Perdoar e pedir em nome de Jesus. Aí, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Deus, nesses últimos 2 domingos, nós aprendemos porque as nossas orações não são respondidas. Temos muitos problemas, muitas situações em nossas vidas. E podemos pedir em oração, Senhor.
Oração nós aprendemos nessa manhã que é relacionamento contigo, Senhor. A tua palavra fala através do teu servo, o apóstolo Paulo, que nós devemos pedir em oração a todo momento. Porque a igreja que vive uma vida de oração, uma casa que vive uma vida de oração, é uma casa vitoriosa. E nós aprendemos, Senhor, que existem segredos para que a nossa oração seja respondida. Nós pedimos e conversamos contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?